Bom, agora nós vamos falar sobre solubilidade. Conhecer a polaridade das moléculas permite que a gente realize algumas previsões sobre a solubilidade, embora que essas previsões sejam limitadas. De forma geral, a gente costuma dizer que moléculas polares tendem a dissolver moléculas polares. Então, ó, polar tende a dissolver polar. Da mesma forma que a gente costuma dizer também e verificar experimentalmente que moléculas apolares tendem a dissolver moléculas apolares. Ou seja, apolar tende a dissolver apolar. De forma genérica, eu costumo chamar isso de semelhante, tá bom? Semelhante tende a dissolver semelhante. De forma geral, isso aqui que eu escrevi vale, de forma geral, para a maioria das soluções formadas por sólidos dissolvidos em líquidos e para líquidos dissolvidos em líquidos. De maneira geral, vão seguir essa regra geral de solubilidade. Então, nós vamos fazer alguns exemplos sobre isso, tá bom? Por exemplo, ó, se eu tiver em um recipiente água, ok? E acrescentar nesse recipiente, tenho água, e acrescentar nesse recipiente cloreto de sódio. Como o cloreto de sódio é um caso de extrema polaridade, porque ele faz ligação iônica, e a água é polar, eu tenho polar junto com polar. Polar tende a dissolver polar. Isso explica, então, por que o sal de cozinha, formado pelo cloreto de sódio, dissolve em água. Você não consegue identificar quem é o cloreto de sódio e nem quem é a água. Eles formam uma solução. As soluções apresentam caráter ou aspecto homogêneo. As propriedades são as mesmas em todos os pontos, tá bom? Então, água e NaCl formam uma solução. Eu digo que água dissolve NaCl, ok? Ou NaCl é solúvel em água, beleza? Isso significa que ambos são polares, ok? Se eu tiver um novo sistema agora, tá? E nesse novo sistema agora, eu colocar água e óleo de cozinha. Bom, se eu colocar então óleo de cozinha e água, o que nós vamos perceber experimentalmente? Nós vamos perceber experimentalmente que a água vai formar uma fase e o óleo de cozinha vai formar uma outra fase. Mesmo depois de agitação, de descanso, o óleo vai formar uma fase e a água vai formar outra fase. Por que isso acontece? Bom, o óleo é formado de forma geral por substâncias orgânicas que são apolares. Como as substâncias orgânicas são apolares e a água é polar, eu não tenho semelhante com semelhante, eu tenho um apolar com polar. Por causa disso, eu digo então que óleo é imiscível em água. Ele não consegue dissolver ou formar junto com a água uma única fase. Tudo bem? De novo, pela ideia de polaridade. Como o óleo é apolar e menos denso, ele fica na superfície, e a água, que é polar e mais densa, ela fica na parte de baixo. Agora eu posso montar um outro sistema aqui, tá? Esse outro sistema vai ser composto por água e tetracloreto de carbono. Tetracloreto de carbono é um líquido muito usado na química orgânica como solvente orgânico.
Como a maioria das substâncias orgânicas são apolares, eu preciso ter um solvente orgânico que seja apolar. Ele é o CCl4. O CCl4 é um solvente orgânico apolar e quando eu coloco ele junto com a água em um recipiente, a água fica por cima e o CCl4, que é o tetracloreto de carbono, fica por baixo. Não formam uma única fase. Eu digo que o tetracloreto de carbono é immiscível em água, porque a água é polar e ele é apolar. Ele fica por baixo porque ele é mais denso do que a água. Como ele é apolar, ele vai formar uma fase só dele e a água que é polar, uma fase só dela. Beleza? E um último exemplo agora, vai ser o CCl4, que é um solvente orgânico apolar, que eu acabei de falar dele, junto com o iodo. O iodo é um sólidozinho, tá? Preto, um sólidozinho preto, que é apolar. Quando eu coloco ele junto com o tetracloreto de carbono, que também é apolar, ambos vão formar uma única fase. Por quê? Porque ambos são apolares. Apolar tende a dissolver apolar. Ok? Então, no último exemplo, eu tenho um sólido dissolvido em líquido. Ambos são polares. No penúltimo exemplo, eu tenho uma mistura de dois líquidos de polaridades diferentes. Um é polar e o outro é apolar. No segundo exemplo, eu tenho uma mistura de dois líquidos em que um líquido ele é imiscível no outro, como no terceiro exemplo também. Esses líquidos imiscíveis uns nos outros vão se organizar de acordo com as suas densidades. O mais denso vai ficar no fundo e o menos denso na superfície. E no primeiro exemplo, eu tenho um sólido dissolvido em um líquido. Eu tenho o sólido NaCl, que é um sólido iônico, dissolvido na água. Esta é a ideia geral de solubilidade.